Olá, boa noite. Sou Tatiana Campbell, psicóloga há 11 anos, gestalt terapeuta, formada pelo IGT, pelo Instituto de Gestalt Terapia, pesquisadora de sexualidade e gênero, tanto no viés gestáltico quanto no viés sócio-histórico. Coordeno um grupo de estudos nessas temáticas para psicólogos e para estudantes de psicologia. Coordeno um projeto social também voltado para pessoas trans, né? Psicoterapia para pessoas transgêneras. E na minha prática clínica, além dessas demandas de sexualidade e gênero, eu também recebo demandas diversas, né, da subjetividade humana. E uma delas é o TDAH. Não atendo crianças, só atendo adolescentes e adultos. E já atendi demandas tanto individuais, quanto de grupo, quanto de casal, que envolvessem a questão do TDAH. Né? E aí as meninas me convidaram para gravar esse vídeo, a Renata, a Gabriela e a Maria Clara. Queria agradecer a elas, né? Para mim é sempre um privilégio falar sobre Gestalt em qualquer tema. Eu vou ler as perguntas que elas fizeram, uma a uma, e vou respondendo conforme as perguntas forem passando, ok? A primeira, você já trabalhou com clientes que têm o TDAH? Eu até respondi na minha fala, né? Sim, tanto individualmente como em grupo e às vezes na terapia de casal também. Qual é a faixa etária deles? Como eu atendo adolescentes e adultos, é uma faixa etária bem diversa, mas está na média dos 16 aos 35 anos. Qual é a faixa de renda deles? A maioria é classe média, assalariada ou filhos, né? Ou estão numa família de classe média em que os pais são assalariados. Normalmente eles procuram a terapia encaminhados por alguma instituição? Se sim, você tem contato com os profissionais da instituição? Eu tenho contato com 2 escolas que me indicam como referência e já recebi algumas demandas de TDAH dos adolescentes das escolas, né? E o meu contato de referência sempre são os psicólogos dessas 2 escolas, que por sorte tem psicólogos no quadro de funcionários, né? Isso facilita bastante o trabalho, porque eu acabo fazendo só a minha ponte com a escola acaba sendo o psicólogo, né? Eu não preciso atuar mais além do que isso na instituição. Como a Gestalt vê aborda o TDAH? Primeiro é importante a gente falar de como a Gestalt aborda psicopatologias, né? Não adianta só a gente ver a etiologia da patologia, que é a lista de sintomas, a descrição da patologia, se a gente não considerar a relação dessa pessoa com o ambiente. Então, para a Gestalt, psicopatologia é sempre um desequilíbrio entre o organismo e o ambiente, né? E aí é importante a gente considerar a construção da subjetividade desse organismo dentro dos campos em que ele vive. Então, sem considerar a subjetividade, não tem como a gente considerar a psicopatologia. Tá? Toda a construção do ser no mundo desse sujeito é muito importante para a Gestalt terapia. No caso do TDAH, não é diferente, né? A gente tem uma lista de sintomas que são sintomas mais comuns, né? A impulsividade, a instabilidade emocional, a dificuldade na atenção concentrada, né? A atenção é bem difusa, os movimentos corporais, né? Presentes na hiperatividade, emotividade e sensibilidade floradas, né? Entre outras. A dificuldade na memória também, enfim. Mas para a Gestalt, esse conjunto de características não nos diz muita coisa, a gente não perceber como elas se dão dentro da construção da existência do sujeito. E aí a gente já emenda nas outras perguntas. A seguinte você consegue aplicar algum conceito teórico ou técnicas da Gestalt no tratamento do TDAH? E aí eu associei a resposta que eu vou dar agora com uma outra pergunta. Quais conceitos teóricos ou técnicas você já aplicou em terapia de TDAH? Então, falando um pouco sobre os conceitos teóricos, a gente tem o fundo desorganizado, né, na relação figura e fundo, que também faz com que o indivíduo ele foque em figuras de forma desorganizada e difusa, e o contato que ele estabelece com essas figuras, né, acaba sendo empobrecido, né? Na pessoa com TDAH, o ciclo de contato ele fica comprometido com alguns bloqueios. Então a gente tem o bloqueio da introjeção,
que é quando, desde criança, aquela pessoa recebe rótulos, né, taxada de várias características, muito agitada, inquieta, levada, às vezes até burra por não conseguir aprender algum conteúdo na escola, né? Então, é muito comum ela ser taxada de muitas características e introjetar todas essas características e não conseguir estabelecer contato, relações com o mundo. Outro bloqueio de contato que é o mais comum no TDAH é a deflexão, que é quando a pessoa estabelece o contato superficial com os elementos presentes no ambiente, né? Que é o que acontece muito com o TDAH. E aí, com esse contato superficial, a awareness, que é outro conceito da Gestalt, ela fica empobrecida também, né? Essa autoconsciência de quem sou eu assimilando aquilo que está chegando até mim, não fica clara, né? Assim, a pessoa não consegue se perceber, organizar o pensamento, organizar a consciência para assimilar aquilo que está vindo do mundo, né? Então, o contato ele fica bloqueado, a awareness fica dificultada, né? As polaridades também a gente consegue perceber no TDAH. A pessoa está muito focada numa fluidez, sem controle, né? E aí é importante a gente focar no autocontrole, né? A gente estimular esse autocontrole para que ela consiga focar, para que ela consiga selecionar melhor as figuras de contato, estabelecer contato e conseguir fazer alguma awareness, integrar esses conteúdos na consciência, na personalidade. Enfim, eu acho que, de forma geral, para a gente não ficar muito extensa aqui, são alguns conceitos da Gestalt que a gente consegue perceber no TDAH. Sobre técnicas que eu já apliquei, né, e que eu percebo que podem ser aplicadas, são as técnicas corporais, né, porque como eu falei do contato, o contato ele fica empobrecido, esse contato com as próprias emoções, com as próprias sensações, sentimentos e com quem a pessoa também fica dificultada, né? Não é só o contato com o externo, mas o contato com quem eu sou também fica. Então, as técnicas corporais são muito eficazes nesse sentido, né? Que favorece um contato da pessoa com ela mesma e até para questionar um pouco as introjeções que ela recebeu, né? Quem sou eu nessas introjeções? Será que eu sou só isso que me foi rotulado? Ou eu posso reconhecer outras coisas através do contato corporal? Música é muito legal trabalhar com música com quem tem TDAH, que a música favorece uma atenção concentrada na letra, na melodia, a gente trabalhar esses conceitos, né, esses construtos musicais junto com o cliente. Estabelecimento de rotina é algo que é muito importante fazer, acho que em qualquer fase, acho que na infância, desde a infância até a vida adulta. A pessoa com TDAH, ela precisa ter um norte, precisa ter uma referência, porque como tudo é muito difuso, estabelecer rotina é muito importante, né? Rotina de estudo, rotina de tarefas de trabalho, rotina de cuidado com a casa e até de autocuidado, né? Assim, de estabelecer rotinas de cuidar do próprio corpo é muito importante para quem tem TDAH, para atenção ficar um pouco mais focada no que precisa e no que deve ser feito. Fora as técnicas, assim, é importante o gestalt terapeuta perceber como essas experiências subjetivas nos espaços foi sendo construída, né? Porque a pessoa com TDAH, ela não é só alguém com TDAH, né? Ela é alguém com um universo enorme e outras características que compõem essa subjetividade. Então, quem é ela lidando com esse TDAH? Quem é ela nesse ambiente? De que recursos ela dispõe? De que ajustamentos ela dispôs ao longo da história para conseguir conviver na escola, no trabalho, na família, enfim, nas instituições em que ela está inserida. A próxima pergunta: como as medicações interferem na prática terapêutica? É muito importante, a partir de um diagnóstico, iniciar um tratamento psiquiátrico, né? Normalmente, o que a gente tem de medicamentos são os psicoestimulantes, né? A gente tem um bem famoso, que é a Ritalina, ou antidepressivo, quando o psicoestimulante não dá certo, né? No sentido de manter o foco, de manter atividades cognitivas. Ou se tiver outras comorbidades, né, ansiedade, depressão ou outros transtornos,
é importante que se tenha outros medicamentos associados, enfim, e aí vai depender. Mas sem outras comorbidades, só o TDAH, normalmente o que se receita é só o psicoestimulante. E aí, nesse caso, com o psicoestimulante, a pessoa consegue ficar mais focada, a atenção foca melhor, a organização do pensamento, né? A organização cognitiva do pensamento fica mais estável também. Então, assim, ela consegue estabilizar mais o pensamento e a atenção. Mas, assim, a atenção e o pensamento, eles não são só cognitivos, né? Eles também têm a construção subjetiva. Então, é importante que a gente trabalhe essa construção subjetiva da atenção e do pensamento na terapia, né? É um trabalho associado mesmo, né? Não tem como a gente favorecer novos ajustes e novos recursos, a criação de novos recursos só com medicamento. A gente tem que ter a psicoterapia associada. Quais resultados você observou nos seus clientes? Então, os sintomas ficam atenuados, os sintomas da atenção, da atenção difusa, da hiperatividade, da instabilidade emocional, né? A partir do momento que a pessoa foca no próprio corpo, ela consegue perceber que corpo é esse que está se movendo, que corpo é esse que está apresentando uma sensibilidade exacerbada ou uma instabilidade emocional. Então, entrar em contato com o exagero, né, entrar em contato com os sintomas, favorece que eles se regulem um pouco mais, né? Então, a gente tem uma regulação organísmica a partir da autopercepção. Então, a gente tem esse resgate da consciência corporal, das próprias necessidades e desejos, né? Que é muito comum a pessoa com TDAH não ter noção do que ela quer, do que ela precisa, por conta da atenção difusa e do pouco contato. Ela consegue hierarquizar necessidades de uma forma mais assertiva, né? Assumir responsabilidade pelas suas escolhas também é algo muito comum, né? Porque antes ela não tinha muita base. Normalmente, quando a atenção é muito difusa e as escolhas são feitas, as escolhas com base em quê? Qual o sentido daquela construção? Então, olhando para o sentido da construção e favorecendo a construção de novos recursos, a pessoa consegue se responsabilizar melhor pelas escolhas, né? Consegue ter uma base de autossuporte mais firme para construir suas próprias escolhas. Próxima pergunta. Em sua opinião, quais os principais desafios do Gestalt terapeuta para tratar o TDAH? A primeira coisa que eu pensei quando vi essa pergunta foi o conceito de cura. A gente tem ainda, dentro da psicologia, um conceito de cura focado na doença, que veio da medicina, né? E para nós Gestalt terapeutas, esse conceito não faz muito sentido, porque a gente precisa pensar na cura processual. O que é a cura processual? É a cura focada nos ajustamentos que acontecem no processo. O processo ele não é linear, né? Ele não começa na doença e termina na cura, numa curva ascendente, né? O processo é uma montanha-russa e dentro dessa montanha-russa vão acontecendo ajustamentos que é importante a gente considerar nesse processo de cura. Né? A gente não tem um fim do processo, ainda mais quando a gente se fala de TDAH, que não tem a extinção dos sintomas, não tem a extinção desse TDAH, mas tem a construção de novas formas de lidar com ele, novos ajustes nas instituições em que a pessoa está inserida. Né? Estimular o contato e o desenvolvimento de atividades em que a pessoa é potente, né? Então, às vezes, o psicólogo ele foca muito, porque o cliente também está focando muito no déficit, né? Onde está ruim. E é importante que a gente foque na qualidade também, até para questionar todas aquelas introjeções que vieram desde a infância, de que a pessoa não é capaz, que a pessoa não aprende, que a pessoa não faz. Então, quando a gente foca nas qualidades, porque na história da pessoa com TDAH, ela não é só um fracasso em tudo, né? Ela não fracassa em todas as atividades que ela começa. Tem atividades de muito potencial, só que isso acaba passando batido muitas vezes. Então é importante a gente focar em onde está essa potência. A potência criativa, a potência do fazer e também desenvolver essa questão, né? E até onde está a patologia, pode ser que tenha, pode ser não. Tem bastante potência. Quando a gente fala da instabilidade emocional, ali tem uma potência muito importante da sensibilidade,
né? Uma potência intuitiva, muitas vezes de perceber as pessoas, de perceber as relações. Isso é uma qualidade. É importante a gente ver qualidade até onde normalmente é visto como patologia, como sintoma. Outra pergunta. Quais são as maiores dificuldades no desenvolvimento do cliente? Eu acho que ele acompanhar o próprio ritmo do processo, né? Assim como nós, psicólogos, às vezes a gente vem imbuído desse significado de cura focado na doença, o cliente também vem. Então, é uma dificuldade compartilhada no processo terapêutico. Acreditar nessas potencialidades é difícil para ele muitas vezes, né? Porque ele acredita que ele não é capaz de fazer nada. Então, muitas vezes, acreditar que ele é potente, que ele é capaz, é algo complicado. Próxima pergunta. Quais são as maiores dificuldades nos relacionamentos interpessoais? Acho que acompanhar os assuntos nas conversas, né? Porque se tiver todo mundo acompanhando concentrado e a pessoa com TDAH não conseguir, isso gera uma dificuldade na relação. A instabilidade emocional, né? Que pode gerar a não compreensão das outras pessoas. Os esquecimentos, né? Os lapsos de memória que vêm também com essa atenção difusa. Enfim. Outra pergunta. Como são superadas as dificuldades na escola, universidade e trabalho? Com o estabelecimento de rotina de estudo e trabalho, formas novas de organização de tarefas, né? Não ficar tão focado nas formas que a instituição está acostumada a trabalhar, e é importante também trabalhar junto com a instituição, né? Da instituição também abrir espaço para outras formas de aprendizado, isso quando for faculdade, escola, até trabalho, né? De ter outras formas daquela pessoa trabalhar. Ultimamente a gente tem visto muito mapa mental com desenhos, cores diferentes, isso ajuda muito, às vezes quem tem dificuldade de atenção, os bullet journal, né, de fazer planner, então todos esses recursos muito visuais do conteúdo acabam ajudando a fixar, né? Fazer resumo, sublinhar, enfim, existem diversas formas, é importante construir com o cliente qual é a melhor forma dele gerir essa dificuldade e esses formatos de organização. Como a concepção de TDAH interage com a nossa sociedade contemporânea? Bom, isso é bem polêmico, né? Porque hoje em dia tudo que a gente vê de dificuldade de atenção vira TDAH, né? Ritalina virou aspirina, muito concurseiro, né? As pessoas que estudam para concurso, tomando Ritalina para focar melhor no conteúdo, mas na verdade não configuram um quadro de TDAH. A gente tem o celular e a internet, né? Favorecendo muito o desvio da atenção. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, o celular vibra, para de fazer, e aí a pessoa fala, tenho TDAH. Né? E na verdade não, né? Na verdade aquele celular está atuando ali como ferramenta de distração, às vezes de uma atividade, mas não necessariamente é uma atenção difusa vinda de um transtorno, né? A gente vive numa sociedade muito exigente em termos de prazos, enquadramentos, então quem não se enquadra tem um transtorno, né? Principalmente no TDAH, né? Que isso é muito exacerbado, não é só uma dificuldade de atenção, mas são vários sintomas juntos, várias dificuldades de encaixe social, né? Então, por isso até que a gente fala na Gestalt que a patologia ela não vem sozinha, ela vem do desencaixe social, né? Do desencaixe com o ambiente. Então é isso, eu acho que está suficiente, se não tiver, depois a gente pode tirar dúvidas, pode esclarecer em outro momento. Então agradeço o espaço. E é isso. Tchau, tchau.